Jornadas com Cristina Longhi. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Longhi. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Longhi, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim te ensinar como adquirir autopoder. Então fica ligadinho aí. Antes vamos ouvir o nosso patrocinador. Quer impulsionar as vendas da sua empresa? Tornar sua marca mais conhecida? Fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o Mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue o telefone do WhatsApp São Paulo 11 976874836 976874836. Então, pessoal, né? Como a gente consegue ter mais poder? Como a gente consegue desembaraçar aquilo que a gente sente, os nossos pensamentos, para expressar isso de forma adequada, para fazer as coisas acontecerem? Muitas das coisas que a gente imagina na mente são coisas que, na verdade, ao saírem bagunçadas emocionalmente, saem desestruturadas. Então, é aquela velha história, muitas vezes a pessoa, ela quer dizer algo, mas ela não consegue expressar o que ela realmente queria dizer. E ao falar, ao tentar falar, sai tudo trucado, sai tudo estranho, sai tudo esquisito e não é entendido pelo outro. Então, como conseguir ganhar essa confiança, né? A confiança adequada para que você consiga se colocar na sua vida sem se importar pelo que os outros vão pensar, sem se importar em estar realmente ao alcance daquilo que o outro quer. Quando a gente se importa, né? A gente trava. Quando a pessoa trava, é porque ela, no fundo, ela está com muito medo de ser visto pelo outro de uma forma ruim, ou seja, de ser julgado pelo outro. Então, uma das coisas que mais faz as pessoas ficarem impedidas de ser, tem a ver com o outro, com as coisas que os outros falam, com as coisas, nas coisas que os outros julgam, nas coisas que os outros apontam. Então, vamos lá. Como você pode ir mais longe, ter poder para conseguir passar disso, né? Para passar dessa fase, para chegar numa outra fase da sua vida, para fazer com que as coisas realmente aconteçam. É importante que você entenda que para que você chegue nessa outra fase, você tem que ter sensações exatas dentro de você, onde nessas sensações você se sinta capaz e sinta que você pode. Então, quando a pessoa ela sente que ela pode, ela consegue ir muito mais longe. Quando ela não tem certeza a respeito disso, ela tem uma insegurança, ela fica com as dúvidas, né, a respeito disso, ela fica tentando ser validada pelos outros. Então, quando a pessoa tenta ser validada pelo outro, ela fica constantemente à mercê de tudo que os outros falam, pensam a respeito dela, tudo que os outros observam. Agora, as pessoas não percebem que muitas vezes o outro, ele vai sempre observar, ele vai sempre se colocar, ele vai sempre falar algo, mas nem sempre o outro está certo. Então, vamos refletir sobre isso, porque às vezes você está ouvindo pessoas que não têm razão. Às vezes você está ouvindo pessoas porque no fundo, elas acham que sabem, mas não sabem. Então, quando a pessoa se sente segura, quando ela cria emocionalmente a estrutura interna, né, interior para ser, ela para de pensar o que os outros vão julgar ela, né? Ela para de pensar a respeito do que os outros vão falar sobre ela. Ela para de ficar perguntando para os outros o que elas devem fazer. Quando essa pessoa está nesse ponto, ela está emocionalmente bem resolvida. Então, pessoas emocionalmente bem resolvidas, elas têm muitas características interessantes. E uma delas é não se importar com aquilo que os outros pensam. Não se importar com aquilo que os outros acham que elas devem fazer. Mas, elas, além de serem seguras a respeito do que elas pensam a respeito delas e sentem, elas também têm uma coisa que é bastante importante, que é uma outra característica, que é o seguinte: elas têm a verdade dentro delas, onde elas sabem realmente se observar com muita nitidez, a ponto de observarem se aquilo que elas aquilo que elas estão pensando está correto. Ou seja, são pessoas que não se enganam.
Porque não adianta nada uma pessoa achar que é estruturada emocionalmente, ou até se sentir emocionalmente estruturada e sair por aí fazendo um monte de coisas, sem observar que as coisas que essa pessoa está fazendo são coisas desestruturadas, né? Que não levam a nada, não levam a nenhum lugar. Então, quando eu falo em desembaraçar a mente, quando eu falo em se expressar corretamente, em se expressar seguindo uma linha de raciocínio, significa que eu estou em mim, eu não estou no outro. Quando eu estou no outro, eu me perco. Quando eu estou em mim, eu não me perco. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou chegar, eu estou me observando, eu estou me autocorrigindo, mas com muito carinho. Quando você está preso ao outro, você não consegue fazer isso. Você fica sempre à mercê do que o outro pensa, sempre à mercê do que o outro vai te dizer, sempre à mercê do que o outro vai aprovar ou não. Então, entenda uma coisa, se esse é o seu caso, você age dessa forma, porque é uma maneira de agir, né? É um pensamento que vem junto com um sentimento, que vem junto com uma ação, porque é uma maneira de agir que foi criada em você. Então, para se proteger, provavelmente você aprendeu a fazer isso, aprendeu a observar os outros. Então, por exemplo, uma criança que quando ela é bem pequenininha, ela é muito criticada, chega uma hora que essas críticas doem tanto que ela tenta não ser mais criticada. E a forma com que ela encontra, né, de uma forma bem inconsciente para fazer isso é justamente concordando com o outro, justamente fazendo o que a mãe e o pai quer, é não sendo aquilo que os pais não querem. Ou seja, ela acaba sendo aquilo que o outro quer. Porque ela entende emocionalmente que se ela fizer isso, ela é aceita, ela é aprovada, ou melhor, ela não toma uma bronca, ela não apanha. Agora, quando essas pessoas têm essas sensações gravadas dentro de si desde a infância, são pessoas que ficam constantemente buscando ser aprovadas e elas não têm coragem de ser, porque existe uma memória dentro delas que diz respeito àquelas sensações ruins que elas sentiram quando elas foram julgadas lá na infância, lá no passado. Então, a pessoa, ela sente que é como se ser julgada significasse, por exemplo, ir para a forca. Então, para que aquilo não aconteça de jeito nenhum, ela sempre faz aquilo que o outro quer, aquilo que o outro acha, aquilo que o amigo que ela acha que tem mais opinião faz. Mas essa pessoa não percebe que ela está, na verdade, equivocada a respeito de si mesma. Então, gente, quem traz as nossas memórias? Olha só, quando a gente nasce, uma criança nasce, ela nasce como uma folha em branco. E todas as pessoas que estão à volta dessa criança vão mostrar para ela o mundo. Então, a gente aprende a observar o mundo quando a gente cresce, né? Enquanto a gente vai crescendo, enquanto a gente cresce, através dessas lentes desses adultos que estão à nossa volta. Não importa quais adultos, às vezes a mãe, às vezes o pai, o avô, a pessoa que mais fica ali com a criança, os professores, os vizinhos. As crianças olham para o mundo através daquilo que é mostrado para elas. Então, quando eu tenho, por exemplo, um vizinho ou um priminho, né, mais velho, onde ele fica falando, olha, assim, tal coisa de tal forma, de tal jeito, eu olho para aquilo quando eu sou muito pequena com uma certa admiração, porque eu acabo aprendendo que aquilo é o certo. Então, por exemplo, se uma criança nasce num lar onde existe muito preconceito, ela vai aprender a olhar as coisas de forma preconceituosa. É impossível que ela não aprenda. Se, por exemplo, você nasce num lar onde a sua mãe odeia cebola, odeia alguns legumes, provavelmente essa mãe não vai te oferecer isso. Então, você provavelmente vai também aprender a odiar aquilo ou, no mínimo, não experimentar. Então, essas memórias são criadas, é como se fosse um script da vida, né? De como funciona a vida. E a gente segue isso de forma automática. Então, quando a pessoa vai lá para o consultório para fazer as sessões, para fazer o alinhamento emocional, a gente olha para essa forma com que foi visto a vida, né, da pessoa, como ela aprendeu sobre a vida. E nesse alinhamento emocional, onde eu vou utilizando principalmente a hipnose para refazer as sensações que estão criadas dentro da pessoa de uma forma que prejudica elas, ou seja, quando eu falo refazer, a gente coloca outras sensações à frente para que a pessoa consiga finalmente se sentir capaz em vez de incapaz. A gente olha para a vida e a gente faz através desse alinhamento emocional uma reestruturação completa, onde a pessoa passa a sentir que pode, passa a sentir que deve, passa a sentir que é possível e passa a sentir que ela merece. Então, é um processo muito bonito de acontecer, né, de ver acontecer, é uma reconstrução de modelos, é uma reconstrução desses modelos de vida, dessas
sensações que nós temos desse modo de olhar para a vida, de interpretar a vida, de fazer a vida acontecer. E quando a pessoa, ela substitui, ela faz, né, esse upgrade, né, ela consegue colocar um modelo melhor no lugar, ela se sente capaz de usar aquele modelo melhor. Mas a pessoa só coloca um modelo melhor quando ela sente que ela pode fazer isso. Porque quando a pessoa sente que ela está presa, que ela não pode fazer isso, porque ela tem a sensação de que se ela fizer diferente, alguém vai acabar com ela, a pessoa não faz. Então, é por isso que lá no processo, primeiro eu tenho que tirar sensações de dentro da pessoa, de dentro de você, para que você se sinta finalmente capaz de ser e fazer a vida acontecer de uma forma bem diferente. Então, gente, para participar desse processo, manda um WhatsApp pra gente, a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo, é um processo encantador, muito bonito, que vai fazer realmente a sua vida mudar de verdade. Então, nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9696577748, 9696577748, e o telefone lá do consultório é 4327 4301. O meu site é cristinalong.com.br. Lá no meu site tem todas as informações sobre o que eu faço, tem lá os meus atendimentos, as explicações, tem lá também. Lá também fala sobre as viagens terapêuticas que eu faço. A próxima que eu vou fazer será para a Turquia, agora em março. Nós vamos fazer uma viagem terapêutica, onde o fim é turístico, mas também tem a ver com terapia. Então, você vai aproveitar ali em torno de 10, 11 dias, onde além de fazer turismo, além de estar entre pessoas muito interessantes, muito queridas, né, que vão se tornar queridas para você, você vai rever a sua vida, você vai olhar para você, você vai entender o que você tem de trava, e aí nós vamos trabalhar nesse processo todo para destravar. Eu vou estar acompanhando você do começo ao fim dessa viagem. Então, gente, para participar dessa viagem, entra lá no meu site, o meu site é cristinalong.com.br, vai lá na agenda, daí tem a parte lá da Turquia, onde você pega as informações. Tem também lá, já no meu site, as informações sobre a viagem ao Egito, que será em novembro. Eu tenho outras viagens também, é só se informar com a minha secretária. Então, o nosso WhatsApp 9696577748. Olha só, como a gente faz uma mudança acontecer? A gente precisa entender que a gente precisa de bases para que a mudança aconteça. A base principal é você entender que você não precisa ficar preso pro resto da vida naquilo que aconteceu, naquilo que você acredita que tem que ser assim. Como que a pessoa faz isso? Não é racionalmente, gente, porque racionalmente as pessoas sabem que elas deveriam ou não deveriam fazer certas coisas, elas sabem que elas estão fazendo errado, elas sabem que elas deveriam ter mais disciplina, que elas deveriam fazer acontecer de outra forma. Isso é racional. Agora, de forma inconsciente, a pessoa, na verdade, ela acredita em outras coisas. Então, a base é essa reconstrução dessa possibilidade. Em primeiro lugar, para que a pessoa entenda que é possível, né, fazer a mudança. A segunda base é a gente olhar para aquilo que a pessoa precisa entender sobre ela mesma, a respeito do poder, do merecer, do conquistar a vida para si mesma. A vida e tudo aquilo que ela quer na vida, e isso vai desde bens materiais, a relacionamentos, a qualquer tipo de situação. Quando a gente vai nessas questões onde a gente olha para a pessoa para entender o que está faltando emocionalmente, né? Por que ela acredita que ela não pode, por que ela acredita que ela não é uma pessoa que merece, e a gente reestrutura isso, eu faço isso principalmente através da hipnose, a pessoa já tem uma base super importante, né? Porque ela passa, às vezes, pela primeira vez na vida, a acreditar que ela pode sim. E aí, a outra base é entender o como será este caminho. Isso é muito pessoal, depende de muitas coisas e muitas características. E uma das características que a pessoa precisa aprender são novos comportamentos, como se colocar perante certas coisas, como se relacionar com o outro, como se comunicar, porque não adianta a pessoa saber como sem perceber que, além de saber esse como, ela precisa também aprender a se encaixar nas situações. E aí a gente está falando de comportamento, a gente está falando de como a gente observa o outro, como que eu me encaixo naquelas pessoas que são diferentes. Tudo isso eu vou te ensinar para você nesse processo de alinhamento emocional que a gente vai fazer ao longo das 10 sessões. Gente, esse processo, ele pode ser feito, inclusive, via chamada de vídeo. Então, você marca lá com a minha secretária, a gente, num dia e hora marcada, a gente faz
essas chamadas de vídeo para que a gente tenha ali 1 hora para trabalhar você. E é possível sim fazer os exercícios hipnóticos, eu uso várias outras técnicas também, para que você faça a mudança acontecer de dentro para fora. Quando a pessoa acredita que esse modelo novo que ela está usando é um modelo que é seguro, ela realmente começa a fazer testes. Então, a pessoa se vê de repente numa situação que ela sempre viveu, mas que ela sempre viveu de modo ruim e de repente ela se pega naquela situação se sentindo absolutamente emocionalmente confortável, se sentindo capaz de pertencer àquele lugar, àquela situação. A pessoa se sente capaz de se olhar, se observar e ter muita gratidão por aquilo que ela é. Então, a pessoa cria esse novo modelo. E aí, ela começa a criar também um modelo onde ela vai seguir um caminho, uma rota. E essa rota eu traço ali com a pessoa e digo para ela, olha, agora você tem que fazer aquilo, aquilo outro, depois aquilo, e aí vai seguindo. E isso a gente faz ao longo das 10 semanas, então a pessoa sai, né, do processo totalmente reestruturada, emocionalmente, né, onde ela se sente totalmente capaz e totalmente diferente a respeito do que ela pode ou não merecer, do que ela pode ou não fazer, e também uma estrutura onde eu vou mostrar para você, eu mostro para a pessoa aquilo que ela precisa fazer e como. Porque muitas vezes, por exemplo, tem muitos empresários que aparecem lá, que eu falo que são, na verdade, pessoas que têm, às vezes, muita vontade de progredir, de fazer a coisa acontecer, mas não percebem que sempre estão ali andando em círculos, sempre estão na mesma fase do jogo. Por quê? Porque não entendem como. Então, às vezes, a pessoa ela tem todos os recursos, mas ela não sabe como utilizá-los. Então, ela mete os pés pelas mãos, ela fala o que não deveria, ela se coloca emocionalmente de forma bastante ruim, bastante desestruturada. Então, tudo isso ali a gente vai estruturar para você conseguir ser o que você quer ser. E é um processo realizador, é um processo muito bonito e que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, gente, as informações estão lá no meu site. O meu site é cristinalong.com.br e o nosso WhatsApp é 969657748, 969657748, e o telefone lá do consultório é 4327-4301. Olha só, nesse sábado agora, dia 3 de fevereiro, eu estarei fazendo o lançamento do meu novo livro, que chama-se A Lei da Atração para Crianças, lá na Livraria da Vila, em Moema. Eu estarei lá entre 3 e 5 da tarde, então você é meu convidado para me conhecer, para receber ali um mimo meu e para ter essa grande oportunidade na sua vida de oferecer para as suas crianças, ou até para você mesmo, porque é um livro que serve para criança e para adulto também, esse olhar de como se observar. Então, é um livro baseado numa história onde eu conto como as crianças, né, como a criança ali que está lendo a história tem que fazer para se sentir bem consigo mesma, como ela se coloca na vida, mas é de uma forma muito leve, é uma forma muito gostosa, é um conto que é feito para crianças e que é baseado na lei da atração, que tem a ver com esse sentimento aliado ao pensamento, aliado às ações. Então, eu ensino ali passo a passo para a criança de uma forma bem gostosa através de uma história. Então, eu conto com a sua presença. Então, repetindo, eu estarei lá no dia 3 de fevereiro, na Livraria da Vila, em Moema, entre 15 e 17 horas para o lançamento do meu livro, A Lei da Atração. Se você não puder comparecer, esse livro já está à venda nas livrarias, nos sites e aí provavelmente na sua cidade, se você mora numa cidade que não tenha, né, tantas livrarias assim, com tudo ali, com os lançamentos, você pode pegar lá no site ou pedir para minha secretária que ela pode te enviar. Então, 9696577748, 9696577748. Olha só, gente, não dá para mudar sem mudar. Eu falo em todos os meus programas aqui na rádio que as pessoas tentam fazer uma mudança, elas desejam mudar, mas elas não observam que para que realmente essa mudança aconteça, elas vão precisar reestruturar a vida delas, fazer diferente, pensar diferente, se comportar diferente. E aí dá um cansaço, né? As pessoas olham e falam, ai, não quero. Elas querem a mudança, mas não querem mudar. Agora, esse cansaço emocional, ele está ligado a uma sensação de falta de poder, que é assim, ó, a pessoa já tentou muitas vezes e ela não conseguiu, então ela tem uma memória de fracasso, então ela nem tenta, porque é como se
fosse equivalente a fracassar novamente. Então, a pessoa prefere criar uma desculpa, uma muleta para não tentar novamente. Então, quando eu tiro essas sensações ruins de dentro da pessoa, ela passa, enfim, a se sentir bem para tentar novamente, só que com uma nova fórmula, né? E essa nova fórmula diz respeito ao como se relacionar com as pessoas, a se sentir diferente, a se colocar diferente, a ter aquelas sensações de poder realizar, de poder conquistar, de ser uma pessoa que também consegue. Então, essa sensação do ser, de que eu posso ser, de que eu posso pertencer, de que eu posso realizar, ela tem que vir de dentro, porque se ela não estiver dentro e eu não acreditar nisso, o mundo não vai acreditar. Então, essas sensações precisam ser recriadas dentro de você. E eu faço isso através desse processo de alinhamento emocional. A gente faz isso ao longo dessas 10 semanas para fazer você finalmente ser aquilo que você quer ser, conquistar as coisas que você quer conquistar de uma forma bem gostosa na sua vida, bem simples, bem especial, porque a gente ter a vida que a gente deseja não tem preço, né, gente? E a gente vive às vezes frustrado sem perceber que, na verdade, era só fazer certas coisas e eu achava que não dava para fazer certas coisas, né? A pessoa pensa assim, né, que não dava para fazer certas coisas porque era impossível. Na verdade, essas coisas que a pessoa achava que não dava para fazer eram simplesmente coisas que ela não sabia como fazer. Então, é possível sim fazer uma grande reestruturação acontecer na sua vida. É possível sim que você tenha a vida que você deseja. É possível que você encontre uma pessoa bacana ou que você conserte tudo aquilo que está à sua volta de uma forma bem interessante e que realmente vai perdurar aí por muito tempo. Então, venha passar por esse processo. São só 10 semanas, gente. Criança, quando a criança é bem pequena e tem medo, tem sensações ruim ou tem questões relacionadas ao desenvolvimento ali emocional, a gente faz isso em menos sessões, porque a criança é mais fácil, mas com adulto geralmente eu faço em 10 sessões. Então, venha participar desse processo para que você realmente se coloque na sua vida. Eu não posso fazer isso por você, a não ser que você venha fazer, venha de encontro a mim, porque eu não tenho como ir aí na sua casa ou puxar você pelas mãos e trazer. É você que tem que tomar essa decisão de fazer acontecer na sua vida. Eu um dia tomei essa decisão e a minha vida mudou. Então, eu tomei a decisão de observar que aquilo que eu tinha como memória, aquilo que eu tinha de estrutura que veio lá da família não estava bom e aquilo não me fazia me sentir uma pessoa que podia ser, não fazia me colocar no mundo do jeito que eu gostaria. E aí eu fui resolver essas questões emocionais para que eu pudesse ser o que eu sou hoje. Então, você também pode fazer. Se eu fiz esse processo acontecer comigo, você também pode fazer acontecer com você e vai ser aí uma linda história nova na sua vida. Então, gente, venha participar. 969657748 é o nosso WhatsApp. Então, lembrando que é 0 operadora 11 969657748. E o telefone lá do consultório é 4327 4301. Lembrando, 4327 4301. O meu site é cristinalong.com.br. Lá no meu site tem todas as informações sobre os meus atendimentos, os meus livros, as viagens terapêuticas que eu faço, lembrando que a próxima é Turquia, tem todas as informações sobre mim. Então, cristinalong.com.br. Lembrando, gente, que Long se escreve L-O-N-G-H-I. E aí você vai encontrar o que você precisa. Olha só, faça algo por você. Ninguém vai fazer. Se você não se colocar nesse caminho de transformação, se você não pagar esse preço para você realmente ver a sua vida acontecer, ninguém vai fazer isso por você. Saia do vitimismo e faça acontecer. Entende que você só não conseguiu fazer porque você não sabe como. Eu sei como, eu vou te ajudar e a gente vai fazer isso assim de uma forma muito interessante, muito bonita. As pessoas falam, por que eu não vim aqui antes? E eu falo, porque você não estava preparado. Então, se você se sente preparado, eu te desafio, venha que a gente vai fazer uma grande transformação na sua vida. Então, gente, 969657748, 969657748 e o telefone lá do consultório é 4327 4301. Gente, é isso. Até o próximo programa. Boa noite. Quer impulsionar as vendas da sua empresa? Tornar sua marca mais conhecida? Fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público.
O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue telefone WhatsApp São Paulo 11 976874836 976874836.